Graça e paz a todos, meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero gravar esse vídeo, meus irmãos, para falar a minha experiência na obra de Deus, né? Eu me converti aos 16 anos de idade, né? Na época eu era o jovem que mais levava pessoas, né? E jovens no grupo, né? Que eu fazia parte, né? Do grupo jovem da igreja onde eu me converti. Fazia muita diferença, né? Eu era o jovem que mais se destacava e ao mesmo tempo era o jovem que tinha menos valor. Mas para o homem não tem valor, mas para Deus nós temos muito valor, né? E eu agradeço a Deus, né? Pelo jovem que me levou para a igreja. Depois ele saiu, foi para outra igreja, né? E Deus me levantou na época como obreiro, né? Comecei a fazer rádio, né? Da meio-dia a uma, né? A Rádio Shalom, né? Na cidade de Campinas. E Deus me usou muito naquela rádio, né? Eu era o jovem que mais, assim, na época, né, que mais pessoas pediam oração, né? Era muita gente ligando pedindo oração, né? Tinha uma hora que eu tinha que até pedir tempo para as pessoas, né, para eu pregar a palavra, senão eles nem deixavam eu pregar. Era muita gente ligando, né? Porque essa programação na época era várias igrejas que ia né, anunciar o evangélico, né? Era a cada 1 e 1 hora era uma programação diferente, né? E a programação minha era da meio-dia a uma. E quando eu fazia na época a Rádio Shalom, né? Como obreiro, nossa, era muita gente ligando. Ligava mais gente na minha programação do que nas programação dos outros pastores, de outros ministérios, de outras igrejas, né? E graças a Deus, Deus sempre me respondeu em oração nas madrugadas, né? Às vezes o tempo estava meio nublado, né? Mas quando eu começava a orar, as estrelas ficavam assim, tudo aparecendo no céu e as nuvens se abriam, né? Era muita benção, né? Na época, né? Deus me respondia dessa forma, dessa maneira, as minhas orações, né? Aí eu também era um jovem, né? Assim, na época, né? Que evangelizava muito, né? Fazia a obra de Deus como obreiro, né? Aí eu tive umas experiências também na obra de Deus, né? Uma vez fazendo a reunião das 3 horas da tarde, né? Pregando a palavra, né? Chegou uma senhora, né? Que estava com caroço, se não me engano, de câncer na boca do estômago, né? E nós oramos por ela, né? Aí ela foi no banheiro, né? Aí ela voltou, ela falou assim, ela deu testemunho na igreja, né? Que ela foi curada do caroço, né? O caroço estourou, né? E ela urinou tudo, aqueles caroços, né? Ela foi curada do caroço na boca do estômago, né? Aí eu também, uma experiência que eu tive também, que eu passei pela cidade de Paulínia, né? Vários pastores passou por lá, né? Ainda as pessoas continuavam enfermas, né? Mas quando eu fui lá, né? Participar de uma reunião, pregar a palavra, né? Aquele povo foi curado, né? E os irmãos lá, as irmãs deu os testemunhos lá na igreja, né? E era numa reunião de domingo, às 7 horas da noite, né? Também passei por uma cidade de Indaiatuba, né? Que eu conheci o irmão Luiz, que é pastor há mais de 20 anos e cantor gospel, né? Tava com o caroço na garganta, né? E Deus curou ele do caroço que estava na garganta, né? Começamos a orar, aí punharam um balde e começou a vomitar e foi curado, né? Aí eu falei para ele assim, unge sua garganta com azeite, né? Para Deus te guardar e te proteger de todo mal, né? E eu também tive uma outra experiência muito grande com Deus, né? Na obra de Deus. Fui orar esses dias atrás na casa do meu irmão Marcos, né? É, o tempo assim estava meio nublado à tarde, né? Era mais ou menos 1 hora da tarde, né? Aí né, começamos a orar. Falei para ele assim, vamos orar a Deus, né? Aí começou o sol assim ficar bem forte assim, né? Ver aquele vento, né? Aí eu falei para ele assim que o vento é o sopro de Deus, né? Aí o sol começou a brilhar em cima da casa dele, foi muito forte, sabe? A oração, né? Deus manifestou, né? E ele começou a chorar, né? E eu creio que Deus renovou a vida dele também, né? E eu agradeço muito, né? As experiências que eu tive na obra de Deus, né? Sempre fiz a diferença na obra de Deus, nunca fiz corpo mole. E às vezes nunca tive valor para o homem, né? Mas né, não temos valor para o homem, mas para Deus nós temos muito valor, né? Porque para Deus nós somos uma joia rara. E eu, graças a Deus, por onde eu passei, sempre eu fiz a diferença, né? Sempre fui o jovem que mais levou jovens, né? No grupo, na época quando eu comecei na igreja, né? Sempre me destaquei na evangelização também, né? E hoje eu agradeço a Deus pelas experiências que eu passei e vivi, né? Na obra de Deus, né? Orar pelas pessoas, as pessoas ser curadas, né? De dor na perna, de dor nas costas, tudo você possa imaginar, irmão. E eu louvo a Deus por isso, né? Eu peço sempre aos irmãos que venham orar por mim, pelo ministério que o Senhor confiou em minha vida, né? Hoje eu dou graças a Deus, né, que eu sou um pregador da palavra, né, sou um ministro do evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Tem coisa que não dá nem para acreditar, né? Como um homem de obreiro, né,
de um simples jovem se tornou um ministro do evangélico, né? E hoje um dos jovens mais usados na cidade de Campinas, né, no estado de São Paulo aí, né, fazendo a diferença na obra de Deus, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, né? E de orar pelas pessoas, e as pessoas se libertam, né? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, pelas experiências onde eu passei, pelas igrejas que eu passei, né? Pela rádio também. Eu nunca imaginaria um dia fazer rádio. Deus me usou também muito na época da Rádio Shalom, né? Aqui na cidade de Campinas, né? E eu creio que ele continua usando, né? Deus já revelou também para alguns pastores dentro das igrejas aí, que eu fiz uma visita numa igreja aí, né? Tava no último banco e Deus chegou até em mim, né? O pastor usado por Deus, né? Ele me entregou uma revelação e falou assim: irmão, você vai ser um dos maiores pregadores da cidade de Campinas. Eu falei, eu creio, meu Deus. E esse dia atrás também Deus usou um irmão para falar que Deus vai levar os quatro cantos dessa terra para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. E eu estou aqui à disposição, irmão, para os convites nas igrejas, para falar das minhas experiências com Deus, né? Um jovem que chegou na igreja que não sabia nem ler direito, né? Sabia nem sabia de nada, né? E Deus me capacitou, né? Porque a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, sim capacita os escolhidos, né? Hoje eu dou graças a Deus, tenho o meu terceiro colegial concluído, fiz curso por fora também, né? Tenho curso de teologia e eu agradeço a Deus porque Deus tenha fazido em minha vida, né? Hoje a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Também fui muito perseguido por pastores no começo do meu ministério. Eu acho que era inveja, né? Porque eu fazia muita diferença na obra de Deus. E eu louvo a Deus, né? Porque a Bíblia diz: se nós estamos perseguidos, né? E pelo meu nome serão odiados, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Porque se nós não tá fazendo, se está tudo certo, é porque alguma coisa está errada, né? Mas quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, nós cutuca as trevas, né? Porque a Bíblia diz: que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo, né? E eu peço para os irmãos continuem sempre orando pelo ministério que o Senhor confiou em minha vida, né? E que Deus venha nos guiar, venha nos dirigir, que Deus venha nos usar cada vez mais nessa terra para pregar a palavra, né? Para fazer a diferença, né? Então, para isso que Deus me escolheu, né? Para pregar o arrependimento e a salvação, né? E eu não vou me vender e não vou me corromper, porque maior que está comigo está nesse mundo, tá bom, meus irmãos? Eu agradeço muito a Deus por estar gravando esse vídeo e estar relatando um pouco das minhas experiências na obra de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz, um forte abraço.